Boa tarde, gente. Tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos iniciar o nosso estudo sobre função. Mas antes, nós vamos entender o que é uma função. Bom, uma função é uma relação entre duas variáveis, ou seja, é a relação de coisas que podem variar. Por exemplo, nós temos essa tabela. Nós vamos supor que 1 litro de gasolina custa R$ 5, 2 litros custa 10 e assim sucessivamente. Então, nós podemos observar que à medida que nós aumentamos a quantidade de litros de gasolina, aumenta também o preço. Por exemplo, se eu comprar 2 litros de gasolina, se nós dobrarmos, não é isso, de 1 para 2, nós vamos dobrar também o preço de 5 para 10. Da mesma forma, se eu comprar 3 litros, eu comprei o triplo de 1 para 3. Da mesma forma que eu vou pagar também o triplo de 5, eu vou pagar 15. Então, nós podemos ver que existe uma relação entre litros de gasolina e preço. Ou seja, essas duas variáveis, litro e preço, elas variam. Então, nós podemos observar que o preço, ele depende da quantidade de litros que eu compro. Ou seja, o preço, ele está em função da quantidade de litros. Então, nós podemos escrever uma função que associa o preço com o litro. Então, nós vamos escrever essa função. Nós vamos colocar um P como uma variável de preço e x como a variável de litros. Então, nós podemos escrever a seguinte função. Preço é igual a 5, por quê? Porque o preço inicial é 5, então, preço é igual a 5 vezes x, vezes a variável x, porque eu não sei, depende, né, da quantidade de litros que eu for comprar. Por exemplo, colocando a fórmula aqui, preço é igual. Se eu for comprar 8 litros de gasolina, para mim não sair contando o preço de 5 em 5, eu coloco na fórmula e eu sei o total do preço que eu vou pagar em cima da quantidade de litros que eu vou comprar. Se eu vou comprar 8 litros, eu tenho que 1 litro custa R$ 5. Então, 5, o preço vezes 8 litros é igual a R$ 40. Então, eu vou pagar um total de R$ 40 em 8 litros de gasolina. Então, essa é a relação entre as duas variáveis. E é isso que a gente define como uma função. Duas variáveis, que uma variável ela está em função da outra. Bom, nós vamos agora tratar da noção de função por meio de conjuntos, que foi o que a gente já estudou nas aulas anteriores. Então, isso significa que nós abordaremos como uma função, ela pode ser formada por meio de dois conjuntos. Então, basicamente, nós temos uma função quando é possível associar cada um dos elementos do conjunto de partida a um único elemento do conjunto de chegada. Então, nós vamos fazer um exemplo para a gente compreender melhor essa noção de função através de conjuntos. Então, nós temos o conjunto A e o conjunto B. Nós temos que o conjunto A é o conjunto de partida, porque é do conjunto A que parte as setinhas que a gente vai utilizar. E o conjunto B, ele é o conjunto de chegada, porque as setinhas que a gente vai colocar, elas chegam no conjunto B. Então, uma função é quando nós associamos cada um dos elementos do conjunto de partida, no caso do conjunto A um único elemento do conjunto de chegada, que é o conjunto B. Então, associando cada elemento de A
a cada elemento de B, fica dessa forma, as setinhas. Certo? Mas como os elementos -1, 1 e 2 do conjunto A estão sendo ligados respectivamente com os elementos -2, 2 e 4 do conjunto B, a partir disso, nós podemos dizer que existe uma relação entre esses dois conjuntos, entre o conjunto A e o conjunto B. A relação utilizada para associar os elementos de dois conjuntos, ela é conhecida como relação de correspondência. Nós podemos observar, por exemplo, se nós multiplicarmos o -1 do conjunto A com 2, o resultado vai ser -2, que é um elemento do conjunto B, não é isso? Da mesma forma, se nós multiplicarmos o 1 com 2, vai dar 2, que também é um elemento do conjunto B. 2 vezes 2. 2 vezes 2 é igual a 4, que também é um elemento do conjunto B. Então, a partir disso, nós podemos observar que se nós multiplicarmos todos esses elementos do conjunto A por 2, ou seja, se nós obtermos o dobro dos valores desse conjunto, nós encontraremos os elementos de B, não é isso? Então, é por isso que a lei de correspondência desse exemplo está associada a cada elemento de A ao seu dobro em B. Ou seja, a relação de correspondência é essa associação do dobro dos elementos A estão nos elementos B. Mas nem sempre os conjuntos de partida e de chegada, eles vão ter o mesmo número de elementos, e nem sempre nós vamos conseguir associar todos os elementos de A aos elementos de B. Então, para que uma função exista, todos os elementos de A, eles têm que ter um correspondente em B, e cada elemento de A, ele tem que corresponder a um único elemento de B. Então, vamos fazer um exemplo para a gente entender melhor. Então, dados o conjunto A e o conjunto B, nós vamos associar cada elemento de A a um valor maior em B. Então, nós podemos observar que a lei de correspondência desse exemplo nos pede para associar cada elemento de A a um valor maior em B. Então, a partir disso, nós podemos dizer que A é o nosso conjunto de partida, porque é A que vai associar cada elemento em B. Então, B é o nosso conjunto de chegada. Então, primeiramente, nós vamos fazer os dois conjuntos, conjunto A e conjunto B, e nós vamos analisar os elementos que nós temos no conjunto B que são maiores que os elementos do conjunto A. Então, nós temos 2, 3 e 4 são maiores do que 1. Então, como eles são maiores do que 1, a nossa setinha vai estar ligada para o 2, para o 3 e para o 4, porque são maiores. O 4 é maior que o 3, então a setinha vai estar somente para o 4, que é maior. Então, nós associamos cada elemento de A ao seu valor maior em B. Nós podemos observar nessas associações que o 3 ele corresponde somente ao elemento 4, mas o 1 ele corresponde a 3 elementos do conjunto B. Então, a partir disso, nós podemos concluir que não pode ser uma função, porque função vai corresponder somente a um elemento de B. Então, nós podemos concluir que A e B não formam uma função, não é uma função. Dados os conjuntos A e B, e a correspondência entre A e B é dado pela fórmula y igual a x elevado à quarta potência, com o x pertencente ao conjunto A
e y pertencente ao conjunto B. Então, nós temos o conjunto A e o conjunto B. Para resolvermos esse exemplo, nós vamos colocar cada elemento do conjunto A, já que o conjunto A pertence a X, então nós vamos colocar cada elemento do conjunto A na nossa correspondência. Então, menos 2 elevado à quarta potência é igual a 16, porque menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 é igual a 16. Então, a setinha do menos 2 vai estar para o 16. Menos 1 elevado à quarta potência é igual a 1. 0 elevado à quarta potência é igual a 0. Y é igual a 1 elevado à quarta potência. 1 multiplicado 4 vezes é igual a 1. Y é igual a 2 elevado à quarta potência. O 2 multiplicado 4 vezes é igual a 16. Então, a partir daqui, nós podemos observar que cada elemento do conjunto A, ele corresponde a um elemento em B. E cada elemento que ele corresponde em B só é um elemento, um único elemento em B. Então, a partir disso, nós podemos concluir que a correspondência expressa por a fórmula y igual a x elevada à quarta potência é uma função de A em B, porque todos os elementos de A têm um correspondente em B. E cada elemento de A corresponde a um único elemento de B. Então, a partir disso, é uma função, sim. Definição e notação. Dado dois conjuntos não vazios, o conjunto A e o conjunto B, uma função de A em B é uma regra que indica como associar cada elemento x pertencente a um único elemento y pertencente a B. Então, colocando aqui os nossos dois conjuntos, nós temos que a definição, ela nos diz que os elementos do conjunto A, ou seja, do nosso conjunto de partida, serão todos os valores de x. E que os elementos do conjunto B, ou seja, do nosso conjunto de chegada, serão os valores de y. Assim, nós temos uma função sendo aplicada aos valores de x, nós aplicamos a função aos valores de x e, como resultado, nós obtemos os valores de y, que foi o que a gente viu no último exemplo. A gente aplicava aos valores de x e a gente tinha como resultado o valor de y. Então, em símbolo, nós podemos dizer que f é uma função de A em B. Nós podemos também representá-los dessa forma, que é a forma geralmente utilizada para denominarmos uma função. Nós denominamos por f de x ou por y. Exemplo. Dado os conjuntos A e B, diga se f é uma função de A em B, sendo x pertencente a A e y pertencente a B, tendo como lei de correspondência y igual a x ao quadrado. Primeiramente, nós vamos fazer os conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. E para determinarmos se f é uma função de A em B, nós precisamos aplicar os valores dos elementos do conjunto A na nossa lei de correspondência. Por quê? Porque a questão ela nos diz que x pertence ao conjunto A e y pertence ao conjunto B. Então, como nós sabemos que esses valores de x pertencem ao conjunto A e que os valores de y pertencem ao conjunto B, nós vamos substituir o valor de x na expressão por cada elemento do conjunto A. Então, a gente vai substituir cada elemento em x. Como nós vimos anteriormente, uma função ela pode ser representada por x
e também por f de x. Então, nós vamos representar essa função por f de x. Então, substituindo, nós temos que f de 2, no primeiro elemento, é igual a menos 2 elevado ao quadrado, que é igual a 4. 4 é o nosso y. F de 1, 1 elevado ao quadrado é igual a 1. F de 2 é igual a 2 elevado ao quadrado, que é igual a 4. Então, nós podemos observar que nós substituímos os valores do conjunto A na nossa lei de correspondência e nós encontramos todos os valores de x, que são os valores que irão receber as setas. Então, de posse desses resultados, nós vamos verificar se o conjunto B ele possui esses elementos e nós vamos fazer as ligações. O menos 2 ao 4. Então, vamos fazer a setinha do menos 2 por 4. O 1, nós colocamos a setinha para o 1. E o 2, nós colocamos a setinha por 4. Então, nós fazemos as ligações de acordo com o valor que deu no nosso y. Então, a partir disso, a gente pode concluir que f é uma função de A em B. Por quê? Porque todos os elementos de A têm correspondente em B. E porque cada elemento de A, ele corresponde a um único elemento de B. Então, a gente pode concluir que f é sim uma função de A em B.